boa tarde. Eu sou a professora Luciana Protásio, já estive com vocês aqui para quem acompanha o Telesaúde em outros momentos. E hoje, nosso tema vai ser como aplicar a medida de independência funcional, conhecida como MIF, né, em indivíduos, em nossos pacientes, né, aquelas pessoas com que vocês trabalham e lidam no dia a dia, independente de fazer parte de uma atenção mais preventiva, de uma atenção mais reabilitatória, um enfoque ambulatorial, domiciliar ou mesmo hospitalar. Então, o conteúdo que nós vamos abranger hoje vai envolver o embasamento sobre independência e capacidade funcional, que é necessária para o entendimento da MIF, uma visão geral sobre o que é esse instrumento, a MIF, sua validade e reprodutibilidade, e os scores da MIF, né, como eles se dão, e aí então a gente vai se deter na MIF motora. Então, o que é a independência funcional, né? Na atualidade, nós nos deparamos muitos em vários tipos de leitura com o termo independência, com o termo funcionalidade, independência funcional, capacidade funcional e assim vai. Mas a gente precisa ter um melhor entendimento para isso. Até onde esses termos chegam. Eu já falei de termos semelhantes numa outra web palestra que falou sobre a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que ela foi preconizada pela Organização Mundial de Saúde. A MIF, ela não é um sistema de classificação como a CIF, ele é um instrumento específico para avaliar o desempenho de algumas pessoas que podem refletir essa independência funcional. Isso vai ficar mais claro adiante, mas de maneira geral eu quero dizer o quê? Que a MIF ela segue os princípios da Organização Mundial de Saúde e alguns princípios que são abarcados pela CIF. Então, a independência funcional, ela é a percepção de controle que o indivíduo tem sobre a sua própria vida. É um conceito de importância central nas sociedades modernas, né? E no conceito familiar, no âmbito familiar, ele termina liberando o personagem cuidador, porque aquela pessoa que é independente funcionalmente, ela não tem a necessidade de um cuidador, né? Já quando o indivíduo ele vai perdendo a sua independência funcional, cada vez mais ele vai o quê? Precisando de um cuidador, seja um cuidador profissional ou seja um cuidador familiar. Então, o que é a capacidade funcional em si? A capacidade funcional é a capacidade do indivíduo de realizar as suas atividades físicas e mentais necessárias para a manutenção de suas atividades básicas e instrumentais de vida diária. Atividades básicas são aquelas atividades como se alimentar, dormir, fazer sua higiene pessoal, e instrumentais são atividades já mais elaboradas, mas que são necessárias também no dia a dia, como resolver, administrar finanças, como atender telefone, entre outras. Então, antes se tinha um modelo de saúde, mas, e aí é onde entram esses conceitos que a gente vem falando, mais pautado no modelo biomédico, né? Onde ele trazia o que esse modelo? O indivíduo, ele estava passando por um processo de doença, e isso gerava uma deficiência naquele indivíduo, ou algumas deficiências, o que trazia para ele um processo de incapacidade, e ele, com isso, estava em desvantagem perante outros indivíduos na sociedade. Já o modelo mais atual, que é o modelo biopsicossocial da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade, ele já traz o quê? Conceitos mais atualizados e mais amplos, digamos assim. E aí ele traz conceitos de capacidade e desempenho. E esses conceitos, eles envolvem os fatores ambientais, que são preconizados pela CIF, digamos aí, e os fatores pessoais. Ou seja, o indivíduo ele tem a sua capacidade funcional variada quando ele se depara com fatores ambientais diversificados, né? De um país para outro, de um estado para outro, de um ambiente para outro. E o seu desempenho, o que ele consegue executar no seu dia a dia, tem a ver com o quê? Com os seus fatores pessoais, né? Com a sua determinação, a forma como ele encara a vida, a sua idade, raça, apoio familiar, entre outros.
Isso é o modelo biopsicossocial da CIF, e que a MIF está embasada nele. E aí chegamos propriamente dito na MIF, a medida de independência funcional. E o que é? Qual é o seu objetivo? Avaliar a quantidade de cuidados que são necessários para que um indivíduo incapacitado, ou seja, aquele que perdeu a sua total ou parte da sua capacidade funcional, ele possa realizar determinadas tarefas. Esse é o objetivo, avaliar a quantidade de cuidados. Isso é muito importante porque vai interferir quando a gente for analisar os scores da CIF. Então, da CIF não, da MIF, perdão. A MIF, ela contabiliza o quê? O que o indivíduo faz, o que o sujeito faz, e não o que ele pode fazer, e não o que ele tem a capacidade de fazer. Às vezes, o indivíduo, você pode inferir que ele tem capacidade de realizar determinada tarefa, como, por exemplo, andar de lancha. Mas no dia a dia dele, no ambiente que ele mora, na convivência, seja pela sua condição de motivação, seja pela sua condição financeira, seja pela condição ambiental, ele anda de lancha, ele tem acesso a isso? Não. Então, a MIF não vai avaliar isso. A MIF vai avaliar o que ele faz. A MIF é um método não auto-aplicável. Outra pessoa, ou seja, um avaliador, um terapeuta, um profissional, ele tem que aplicar a MIF diretamente ao paciente, ou, no caso, um cuidador principal, quando o paciente não tem condições plenas de responder. A aplicação dela é rápida e uniforme, isso também vai depender da experiência do avaliador, né, com esse instrumento. E como é um instrumento de avaliação, ele precisa passar pelo processo de reprodutibilidade e validade. Né? E isso já foi feito em 2001 e 2004 por Marcelo Riberto e sua equipe, né, seus colaboradores. Mas o que é isso? O que é reprodutibilidade de um instrumento? Um instrumento, ele precisa passar por esses processos para ele ser considerado mesmo apto a ser usado em diversas populações, né? E a reprodutibilidade, ele diz o quanto o instrumento está livre do erro randômico, do erro aleatório, ou prevê um resultado reprodutivo, ou seja, o quanto ele pode reproduzir aquele mesmo resultado que ele avaliou inicialmente, né? Seja num teste e reteste, ou seja, testou inicialmente, deu tal resultado, e quando ele foi retestado, ele deu o mesmo resultado. E isso considerando a situação intra-observador ou intra-avaliador, ou seja, um teste e reteste por aquele mesmo avaliador, a mesma pessoa, o mesmo terapeuta que avaliou, que aplicou no paciente, ou interobservador também, entre um terapeuta e outro, entre um profissional e outro, entre um avaliador e outro, para garantir que eles são aplicados da mesma maneira e eles chegam ao mesmo resultado. E o processo de validade é a propriedade que avalia a capacidade daquele instrumento de medir o que ele se propõe, né? E a MIF, como a gente viu aqui anteriormente, ele se propõe a avaliar a quantidade de cuidados que são necessários para o indivíduo incapacitado realizar determinadas tarefas. Então, aqui na sua validade, foi avaliado o que? A capacidade que esse instrumento tem de avaliar o que ele realmente se propõe. Nesse slide, nessa tela, nós temos o artigo de reprodutibilidade da MIF. Estão nas referências lá no último slide, vocês podem procurar se quiserem mais detalhes nesse sentido, que foi de 2001. E aqui o de validade, da validação da versão brasileira, porque tem versão em vários idiomas, né? A brasileira aqui no Brasil, para como ele deve ser usado, que foi de 2004, pela mesma equipe. Nessa tela, vocês podem ver aqui, a capinha do manual da MIF. O que é esse manual? Um livrinho, onde ele dá as noções iniciais da MIF, do que é esse instrumento, e detalha toda a sua aplicação, inclusive com observações mais minuciosas, para quando você tem alguma dúvida na aplicação para determinado indivíduo, determinado item, e aí a gente recorre lá ao manual para o aprendizado inicial, né? E quando se tem essas dúvidas. Pronto, aqui nós temos a MIF. Esse é o protocolo MIF, esse é o instrumento MIF. Aqui em cima, na parte superior dele, nós temos os níveis, que é onde tem os scores, que variam de 1 a 7.
onde nós temos o com ajuda, que é a situação de dependência, e sem ajuda, a situação de independência funcional. E nós temos aqui, na segunda parte, todos os itens que vão ser avaliados pela MIF: autocuidados, controle de esfínteres, mobilidade, locomoção, comunicação e cognição social. Né? A MIF, de maneira geral, ela é chamada de medida de independência funcional, mas ela tem duas partes, dois domínios. Ela tem o seu domínio motor, conhecido como MIF motora, que faz parte de autocuidados, controle de esfínteres, mobilidade e locomoção. E nós temos também a MIF cognitiva, que aí ela já é menor, faz parte desse domínio, comunicação e cognição social. Na prática, no dia a dia, elas podem ser usadas de maneira independente. Você pode usar a MIF total, e você pode usar apenas a MIF motora ou apenas a MIF cognitiva. A MIF motora ela é muito mais usada do que a MIF cognitiva. Porque para avaliar a cognição ou para rastrear déficits cognitivos e etc., se tem outros instrumentos que são mais usados habitualmente, que tem padrão ouro. A MIF motora, já entre os itens que avaliam independência, capacidade funcional sobre o âmbito motor, ela é a que vem, uma das que vem sendo, se não a mais usada. A medida de independência funcional, então, quando a gente tem a MIF motora, que pode ser simbolizada assim, MIF e o M menor, ela envolve 4 itens, como foi falado anteriormente, né? Aqui, autocuidados, esfínteres, mobilidade e locomoção. 4 itens, e os seus scores vão variar de 13 para aquele paciente que pontuou o mínimo em tudo, a 91, que é aquele que pontuou o máximo em tudo. Para se calcular o score final, é só fazer uma soma de todos os itens. O detalhamento da MIF não está no score final, que é só fazer a somatória. Está em qual score colocar para cada atividade a ser realizada, que é isso que a gente vai detalhar aqui. E a MIF cognitiva fazem parte 2 itens, né? Que é a comunicação e a cognição social. Que variam aí de 5 a 35. Ou seja, quando a gente tem um score total da MIF, considerando MIF motora e cognitiva, o mínimo que um paciente pode pontuar, que um sujeito pode pontuar é 18, em caso de dependência total. E o máximo que ele pode pontuar, no caso de independência total, é 126. Como é que eu interpreto esses scores? Os níveis de dependência, eles são classificados de acordo com o score total. Então, na verdade, a gente não tem um score com pontos de corte, com uma interpretação desses scores, separado da MIF motora ou da MIF cognitiva. A gente tem pelo score total, quando você aplica ele de maneira total. Que o paciente que pontua 18, ele tem uma dependência completa. Aquele que pontua entre 19 e 60, ele tem uma dependência modificada. Ou seja, ele precisou de assistência, ele precisou de ajuda em até 50 pessoas. Quem pontua 61 a 103 tem uma dependência modificada, mas ele precisou de assistência apenas 25% das suas tarefas, de até 25%. E de 104 a 126 é aquele paciente que é independente. Ou ele é independente total, ou ele é um independente modificado, que a gente vai falar mais posteriormente sobre isso. A MIF, ela é muito usada, assim, não como um ponto de corte, não é isso, mas também como um acompanhamento. Exemplo, aqui nós temos a coluna de admissão, uma de alta, outra de segmento. O que isso pode representar? Quando aquele paciente foi admitido no seu serviço, seja ambulatorial, seja hospitalar, seja individualmente, seja em um grupo que ele participe, você faz toda a pontuação dele aqui na admissão. Coloca a data, né? Digamos que 2 meses depois, 3 meses depois, 1 mês depois, aí o tempo vai ser pela situação do indivíduo, pela rotina do serviço, e ele está de alta. Então, você aplica de novo a MIF. Tem um segmento para você aplicar também. Aqui está admissão, alta e segmento, mas você pode estipular o tempo. Pode não ser alto especificamente, mas isso aqui você consegue fazer um acompanhamento. E o que é que vai ser mais significativo aqui? É qual o score que ele apresentou. Digamos que no primeiro momento ele apresentou 18. Quando você já fez isso, aplicou a MIF novamente, 2 meses depois, ele já estava num score de 28. Então, ele saiu de uma dependência completa e ele já foi
ele já houve uma melhora na sua capacidade funcional aí, na sua independência. Ele continua sendo um paciente dependente, mas ele já diminuiu o seu grau de dependência. E aí vamos interpretar como é que se dão esses scores. A MIF, diferente de outros instrumentos, ele não possui score 0. O score mínimo da MIF é o score 1. E o máximo dela é o score 7. Ou seja, cada tarefa que a gente vai avaliar no indivíduo, ele vai receber, essa tarefa vai receber um desses scores, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Ok? E aí, o que é que eles representam? Os scores 6 e 7 representam os níveis de independência. Independência. São os níveis sem ajuda, onde aquele indivíduo não precisa de ajuda, não precisa de cuidados de outras pessoas para realizar aquela tarefa. Já porque isso varia de tarefa para tarefa, né? Não é o score total. Ele pode receber um score 6 em uma tarefa, ele pode receber 7 em outra tarefa, ele pode receber 2 em outra. Né? E quando a gente tem os scores de 1 a 5, são os scores de dependência. São os scores em que aquele indivíduo, para aquela determinada tarefa avaliada, ele precisa de ajuda. E como é isso aí? Como é que varia? Vamos interpretar cada score desse. Eu vou dar a ideia geral. É importante esse entendimento aqui, para depois a gente aplicar em cada tarefa avaliada, que aí tem as suas minúcias em cada tarefa, seus detalhes, mas tendo o entendimento desses scores aqui, isso é a base para a aplicação da MIF. Então, nos níveis de sem ajuda, os níveis de que são 6 e 7, significa assim, o paciente que apresenta um score 7 é um paciente e em um tempo normal, em um tempo habitual, em um tempo que ele sempre realizava. Né? Já o score 6, ele é independente, sim, o indivíduo é independente, mas ele é o que a gente chama de independente modificado. Ele tem uma independência modificada. Ele precisou de alguma ajuda técnica para se tornar independente. Seja porque ele mudou algum botão, por exemplo, da sua vestimenta, seja porque ele usa alguma órtese, seja porque ele está para controle de esfínteres, ele precisa usar algum medicamento, então ele precisou de alguma ajuda técnica, e essa modificação que ele fez ali naquela tarefa fez com que ele se tornasse independente. Se ele não tivesse aquela modificação, aquela adaptação, ele não seria independente. Então, isso significa que ele tem um score 6 e ele é independente modificado. Nos graus de dependência, o que é que a gente tem? O 5. O 5 se dá como uma dependência. Aquele paciente, aquele sujeito, ele é dependente para aquela tarefa avaliada. Porém, como é a dependência dele? Ele precisa apenas de supervisão. Ele precisa que esteja alguém observando, ele precisa que esteja alguém incentivando ele, orientando para aquela tarefa. Mas essa pessoa não precisa tocá-lo, não precisa encostar nele. Esse cuidador não precisa, ele precisa estar no mesmo ambiente, ele precisa estar incentivando apenas. Do score 4 para baixo, 4, 3, 2, 1, vai se aumentando esse grau de dependência. Ou seja, o 4, o indivíduo, ele é dependente, ele precisa de uma ajuda mínima. O cuidador, o terapeuta, quem for ajudá-lo, precisa tocá-lo, né, para fazer a tarefa junto. Só que o maior esforço não é do cuidador, o maior esforço é do próprio, onde aqui diz, o indivíduo ele realiza mais do que 75%, igual mais do que 75% da tarefa. O score 4 é o que a gente chama de toque leve. Aquele indivíduo precisa de ajuda do cuidador, mas ele precisa de uma ajuda mínima. Exemplo, ele vai vestir a camisa, mas no final ele não consegue abotoar. Então, o cuidador chega só apenas para abotoar. Então, foi um toque leve, uma ajuda mínima. O 3, o score 3, já representa que a ajuda daquele indivíduo já é um pouco maior. Ele realiza metade da tarefa e a outra metade da tarefa quem realiza é o cuidador.
ou seja, eles dividem a tarefa por igual para ela ser completamente executada. Os scores 2 e 1 significa que é uma dependência maior. Desculpa, o cuidador precisa de uma ajuda, dar uma ajuda muito maior, uma assistência maior. Onde o score 2, o indivíduo ele realiza até 25% da tarefa só, ou seja, em torno de 75% da tarefa fica com o cuidador. O esforço do cuidador é muito, muito maior. E o score 1 é aquela ajuda total, é o paciente que tem uma dependência total. O cuidador ou qualquer indivíduo que esteja ajudando tem que fazer toda a tarefa por ele. Ok? Essa é a base geral para a gente marcar o score para cada atividade da MIF. Então, aqui, ó, por exemplo, alimentação. Eu estou na admissão, eu vou marcar um score, digamos, 3. Higiene pessoal, ele pode ser 3 também. Já para o banho, ele pode ser 1. Para vestir acima da cintura, ele pode ser 5. Para vestir abaixo da cintura, ele pode ser 4. E aí eu vou marcando cada score desse. E no total aqui, eu faço a somatória dos scores e dou o score total que aquele indivíduo apresenta na MIF. Então, o que a gente tem? A gente para dar esses scores, né, lá, na quantidade de cuidados que o indivíduo precisa e na quantidade de energia suplementada, na quantidade de energia que ele desperdiça, né, coloca nessa tarefa a ser realizada. Então, como eu disse, a MIF motor é a MIF que vem sendo mais aplicada e vamos se deter nela aqui, né? A ideia geral da MIF você já tem. Então, o primeiro item da MIF motora é o item autocuidados, onde ele envolve alguns subitens. Na alimentação, o que a MIF define como alimentação? Usar os instrumentos apropriados para levar a comida à boca, mastigar e engolir, desde que a refeição seja apresentada da sua forma usual, numa mesa ou no tabuleiro. Na mesa tradicional, ou no tabuleiro, ou numa bandeja, digamos assim. E aí, com isso, vocês colocam, sim, o indivíduo ele consegue segurar o seu talher, levar a boca, mastigar e engolir, e com isso ele precisa de uma supervisão, por exemplo. Ele seria um score 5, porque ele precisa ter alguém ali do lado dele, mesmo que não toque nele, nem toque no garfo, na colher, mas ele precisa ter alguém ali do lado para ficar, coma, se alimente. Agora coloque a outra colher na boca, essa você já engoliu. Não comeu todo, como um resto, como um alimento, como costumeiramente se faz, por exemplo, com crianças. Tá? Um incentivo, uma sugestão, que é essa situação que eu coloquei, é considerada supervisão, então ele teria um score 5. Se por acaso você coloca, o cuidador passa a manteiga no pão para o indivíduo, mas ele come o pão sozinho, é o 5 também. Se coloca líquidos no copo, mas ele toma o suco sozinho, por exemplo, a água, é 5. Ele aí é considerado um preparo para aquela situação. Então, se considera como 5 também. São situações particulares dessa atividade. Se houver necessidade de um maior tempo para a realização daquela tarefa, ou seja, para a alimentação, ele se alimenta mas sozinho, mas é por mal, demora mais. Se ele usa órtese ou um tolher adaptado, se o paciente se fere ou engasga ao alimentar-se, mas ele faz sozinho a tarefa, sem supervisão, estímulo, preparo, a pontuação dele é 6. Ele tem alguma modificação naquela tarefa, como o maior tempo, como o talher adaptado, como às vezes o fato de se engasgar, mas ele se vira sozinho na situação. Então, ele é independente modificado, ele tem um score 6. Tá? Quando o paciente se alimenta por meio de sonda ou gastrostomia, deve-se avaliar quem administra a refeição, ou qual é a participação do paciente. Exemplo, o paciente ele se alimenta por sonda, mas ele manuseia a sua sonda sozinha, coloca a alimentação, como seja, ele faz tudo só. Então, ele é um 6, ele é independente modificado. Ele não se alimenta da forma tradicional, porém, ele resolve a situação sozinho. Já um paciente gastrostomizado, por exemplo, que um cuidador que vem, coloca a alimentação dele, manuseia na gastrostomia, na GTM,
que resolve aquela tarefa por ele, digamos assim, completamente, ele não faz nada, ele é um, ele tem score 1, porque ele não faz nada naquela situação, a tarefa ficou toda com o cuidador. Quando o paciente é alimentado na boca por terceiros, por exemplo, o idoso, que está já numa situação mais debilitada, mas né, o cuidador vem e coloca na boca dele, deve-se avaliar quanto o paciente habitualmente faz sozinho. Se é aquele indivíduo em que espera que o cuidador coloque toda a refeição, a alimentação na boca através de uma colher ou de um garfo, que seja como seja, ele não está realizando quase nada daquela atividade, né? Digamos que ele esteja realizando o mastigar ou engolir, sem gasgo, sem nada. Então, aí ficou 50%, 50%, seriam 3. Mas se ele tiver numa situação em que ele já está pastoso, ele praticamente só engole ali, quem coloca na boca, quem às vezes fica ainda com incentivo, tenha cuidado, engula agora e tudo, ele está mais para um 2 ou para um 1 score. No item autocuidados, nós temos também higiene pessoal. O que é que engloba a higiene pessoal? A higiene pessoal envolve 5 atividades. Lavar as mãos, lavar o rosto, higiene bucal, preparo do cabelo, e a quinta atividade é maquiar-se, por caso das mulheres, e barbear-se, por caso dos homens. Então, tanto homens como mulheres, a gente conta 5 atividades. Para essas atividades, nós temos o quê? Observar o quanto que eles realizam essa atividade, quanto que eles precisam de cuidado ou não. Porém, são 5. Eu tenho que perguntar sobre essas 5 ao paciente na hora de avaliar. O senhor lava as mãos sozinho? O senhor lava o rosto sozinho? Digamos que ele diga que lava as mãos sozinho, porém, alguém leva ele até a pia, mas ele lava a mão sozinho. E um paciente com AVC, um emparete, com uma mão ajuda a outra. Mas ele lava sozinho num tempo mais demorado, se baixaria já o score dele para 6. Mas ele vai sozinho. Ele faz sozinho. O fato dele ter chegado, para ele chegar até a pia, ele ter precisado de alguém, não contabiliza aqui, porque eu não estou contabilizando aqui a transferência dele até lá. Eu estou contabilizando a tarefa de lavar as mãos. Entendeu? 6. Ele precisou de um tempo maior. Mas digamos que para a higiene bucal, alguém coloca a pasta de dente na escova de dente dele. Então, se coloca ali na escova de dente dele, já houve um preparo, ele já é um score 5. Né? O cabelo, ele penteia uma parte e a outra parte o cuidador penteia, então ele é um 3. Então, o que a gente tem que avaliar aqui? A gente tem que avaliar as 5 atividades, você pode até marcar como se fosse um score para cada atividade dessa. E aí você vê qual é o score que predomina mais. Para 5 atividades, ele fez 3. Para as outras 2, ele fez 2. Então, predomina 3. Porque o score vai ser único. Vai ser para higiene pessoal e não para cada um. Um outro subitem aqui é o banho. Limpeza do corpo. E isso aqui é bem interessante. Tem que ter muito cuidado ao avaliar. Para o banho, a NIF inclui lavar e secar o corpo do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo. Não inclui rosto nem cabelo, porque isso está contabilizado em higiene pessoal. E, com exceção das costas, olha como é interessante, na banheira, que não é o nosso caso, aqui no Brasil isso não é habitual para nós, pode acontecer, mas não é o mais comum, no chuveiro ou na cama, né? Quem faz quem toma seu banho no leito. Aqui tem um bonequinho representativo, um esquema, para poder a gente entender como contabilizar o score para essa atividade de banho. Então, nós vamos contabilizar por parte do corpo. Lembre-se que o banho é do pescoço para baixo, com exceção das costas. Então, eu tenho membro superior direito e membro superior esquerdo, hemitórax direito e esquerdo, 4 partes já, períneo, 5, coxa direita e esquerda, 7, e pernas abaixo do joelho, 9. Só que isso é 9 partes para lavar e 9 partes para secar. Então, no total, eu tenho 18 partes. Por que isso é importante? Porque não necessariamente eu consigo lavar, a parte que eu consigo lavar, eu consigo secar, me enxugar. Ou às vezes não é o fato de eu conseguir, é o fato de eu fazer. O paciente diz que para dar o banho, mesmo ele achando que ele pode, a esposa vem e faz dar o banho por ele, porque tem medo dele cair, tem medo de escorregar, o sabonete é difícil, porque fica escorregando da mão. Mas para secar, ele se seca sozinho.
de maneira lenta, demorada. Ou seja, para lavar, ele não lava nada, ele teria um score 1 em cada parte dessa. Mas para secar, ele seca tudo, mesmo sendo lento. Qual é uma dica para essa pontuação de banho? 18 partes é o total. Então, você pode fazer uma regra de 3. 18 partes é o total, ou seja, 100%. Digamos que ele lave 4 partes e ele seque 5 partes. Deu 9. Então, 18 partes, 100%, 9 é X. Fazendo a regra de 3, deu 50%. Se deu 50% do que ele fez a atividade, o score dele na atividade banho é o quê? 4. 4 não, desculpe, score 3, tá? Vamos lá. Agora nós vamos para outra atividade de autocuidado. Vestir a metade superior do corpo. Ela representa o quê? Vestir-se ou despir-se acima da cintura, assim como colocar e remover próteses e órteses da parte superior do corpo. Aquele que faz uso de próteses e órteses de maneira costumeira, rotineira, ele tem que contabilizar como peça do corpo. Né? E aí, quais atenções que eu tenho que ter para essa atividade? Quando o cuidador pega a roupa na gaveta, e aí não precisa necessariamente ser uma pessoa que você imagine que tem um maior grau de dependência, não. Digamos um idoso, um casal que mora junto, mas culturalmente a mulher sempre separa a roupa que o marido vai vestir na hora que eles vão sair para a igreja, digamos. Ele pega a roupa lá, bota em cima da cama a roupa do marido e deixa lá. Então, o cuidador, que aí seria a esposa, pega a roupa na gaveta, pega no guarda-roupa, no armário e separa para ele. Ou seja, ele leva o score 5. Lembre-se que o score 5 é supervisão ou preparo daquela atividade. Então, mesmo aquele idoso, o homem, tendo a capacidade de ir lá no armário dele, escolher sua roupa, pegar e guardar, ele não faz. Quem faz isso é a esposa, como cuidadora. Né? Então, ele é um score 5. Ele não vai ser 7. Ah, mas ele pode fazer, não importa se ele pode, importa o que ele faz. Se o cuidador fecha os botões, ele é 4. O indivíduo, ele veste a roupa todinha, mas ele não consegue fechar os botões. Aí o cuidador vem e fecha só os botões, é considerado como toque leve, ele ganha aí um score 4 para essa atividade. Vestir a metade inferior do corpo é vestir-se da cintura para baixo, assim como colocar e remover próteses e órteses de membro inferior, né, quando é o caso deles usarem. Quais as atenções que eu preciso ter aqui? Peças básicas, desculpa, como calcinha, cueca, cinto, meias e se eles usarem rotineiramente, né, são contabilizadas aí também. Lembre-se, gente, se na hora o indivíduo perguntar assim, mas depende do tipo de roupa que eu vou usar e tudo, você diz assim, imagine aquele tipo de roupa que é mais frequente do senhor usar. Aí, e se baseia nela, no que é mais usual, no que é mais frequente. Se de repente um indivíduo modificou sua roupa para velcro, exemplo, ele tem a calça tradicional, só que a calça tradicional é zíper e botão. Não vou nem considerar o cinto aqui, no exemplo. E aí, zíper e botão tá muito difícil para ele. Ou ele não consegue, ou ele demora muito, ou ele não consegue realizar a atividade. Então, ele pegou as suas vestimentas e adaptou para velcro, porque o velcro é só encostar um no outro, a calça tá fechada. E aí, com isso, ele fica independente. Ou seja, ele é um independente modificado. Ele ganha com isso aí um score 6. Ele modificou a sua tarefa, as suas peças, para se tornar independente. Uma outra atividade do item auto da região perineal, assim como retirar e ajustar roupas antes e depois de usar o vaso sanitário, ou também com madre, no caso das mulheres, e papagaio para os homens. Então, é o uso do vaso sanitário em si, quando ele chegou lá, usou para fazer suas necessidades fisiológicas, e como ele se higienizou, né, para sair daquela situação, para acabar a tarefa, né? Se ele tem um cuidador que faz ajustes na roupa no final, exemplo, ele usou o vaso sanitário para urinar, aí no final ele se limpou,
Mas na hora de subir a calça, porque ele estava de pé, foi difícil subir essa calça, essa bermuda, para fechar alguma coisa. O cuidador veio e fez só esse toque final. Ele é considerado um 4. Ele precisou de uma ajuda mínima, foi só um toque leve. Uma mulher que está no período menstrual com ajuda só para absorventes e tampões, ou seja, ela, de maneira geral, ela é independente, 6 ou 7. Mas quando ela está no período menstrual, uma fase do mês ali, ela precisa de ajuda para usar os absorventes, usar tampão, o que seja. Ela não consegue fazer isso sozinha. Então, a MIF preconiza aí que se coloque o score 5. Para situações de pacientes paraplégicos, mas que eles mesmos, sozinhos, eles põem, tiram a sua fralda e eles conseguem fazer a sua higiene e se limpar. Ele é o quê? Ele é um score 6, porque ele é um independente modificado. Ele tem a sua independência, como se fosse o uso do vaso, né, suas necessidades fisiológicas, mas não é no vaso tradicionalmente, é na fralda. Mas ele não precisa de ninguém, de nenhum cuidador. Ele modificou a tarefa para ser independente modificado. Aí, controle de esfínteres. No controle de esfínteres, a gente tem o quê? A gente tem controle da urina e controle de fezes. Eu vou começar explicando o controle da urina, mas o princípio, para ambos, são os mesmos princípios, tá? São os mesmos. Então, o controle da urina, ele envolve o controle intencional, completo do ato de urinar, e o uso do equipamento ou agentes necessários para o controle da urina. Então, o que é que a gente precisa contabilizar? A quantidade de ajuda necessária para a atividade, né, que é tradicional na MIF, e a frequência de acidentes. O que são acidentes aqui, no controle da urina, são perdas urinárias. Né? Quantas vezes essas perdas urinárias acontecem? Qual a frequência dessas perdas urinárias? Então, como é que vão ficar os scores? Quando não tem acidentes, ou seja, quando não tem perdas urinárias, o indivíduo é independente, e se ele é independente, ele tem um score 7 ou 6. O que é que varia? Porque o 6 é a independência modificada, ou seja, o indivíduo ele faz uso de algum tipo de medicamento para não haver perdas urinárias. Então, isso é importante perguntar àquele indivíduo que está sendo avaliado se ele usa medicamento para isso. Se for algo natural, né, não é contabilizado. Tem que ser medicamento mesmo, passado, né, prescrito por médicos. Score 5 para baixo, a gente vai verificar em o quê? As frequências de acidente e, consequentemente, a assistência necessária. Quando as perdas urinárias elas são mensais, ou mesmo quinzenais, né, é o próximo disso, ele tem um score 5. Quando as perdas urinárias acontecem menos de uma vez por semana, né, ou seja, entre uma semana e 15 dias, digamos mais ou menos isso aí, o score dele é 4. Tá? Tem semana que ocorre, tem semana que não ocorre. Quando as perdas urinárias é menos de uma vez ao dia, tem dia que ocorre perda urinária, tem dia que não ocorre perda urinária, ele tem o quê? O score 3. Quando essas perdas elas começam a acontecer todos os dias, são perdas diárias, esse indivíduo ele apresenta score 2 ou 1. Qual a diferença? O score 2 é aquele score em que ele tem perda de urina todo dia, mas o indivíduo percebe que houve essa perda. Ele não tem um controle, mas ele percebe que houve essa perda. E o score 1, ele perde urina todo dia, mas ele nem se dá conta que perdeu urina. Como acontece muitas vezes em pessoas que têm o déficit neurológico, como pode acontecer com o caso de lesão medular, pode acontecer com idosos que estão mais debilitados, mais acamados, mais incapacitados. Qual é uma observação que a MIF preconiza? E que nesse item de perdas urinárias, de controle de esfíncteres, tanto para perda urinária quanto para perda fecal, é muito comum acontecer, mas vale para todos os itens da MIF. Na dúvida, mesmo você tentando sanar essa dúvida, fazendo mais perguntas ao paciente, ao cuidador, indo revisar lá no manual, mas ainda ficou dúvida se marcaria o score, por exemplo, 3 ou 2, por exemplo. Na dúvida, sempre marca o menor score. Se sua dúvida for 3 ou 2, marca o 2. Se for entre o 2 e 1, marca 1. Essa é a regra da MIF.
O outro item para controle de esfíncteres é o controle das fezes, que diz respeito ao controle intencional completo da defecação e o uso de equipamentos e agentes necessários ao controle do intestino. Né? Usa-se os mesmos princípios para marcar o score, o mesmo que se usou no controle da urina. A atenção aos laxantes naturais, como, por exemplo, comidas que são mais laxantes, ou mesmo que não são medicamentos artificiais, eles não contabilizam, né? Então, ele continua-se como independente, como se eles não usassem, digamos assim. Agora, os laxantes artificiais, estímulos manuais, supositórios, já são situações que precisam ser avaliadas, então ele teria um score de 6 para baixo, né? E aí chegamos no item mobilidade. O item mobilidade, ele diz respeito ao que? O primeiro, subindo, transferências do leito, cadeira e cadeira de rodas. Então, envolve todos os aspectos de transferências do leito e para o leito, para a cama, do leito para a cadeira e para a cadeira de rodas, em todas as situações, vice-versa, que eu quero dizer aí. Assim como passar para a posição em pé, se a marcha for um modo de locomoção mais usual, porque vai depender de, né, se é um cadeirante, digamos assim, ou se é uma pessoa que usa a marcha. E aí eu tenho que lembrar aqui o seguinte aspecto. A MIF, ela não avalia a qualidade do movimento, e sim o quanto o indivíduo precisa de ajuda. Então, digamos que ele se transfira do leito dele, da cama dele para a cadeira de rodas, de uma maneira muito inadequada, que você está vendo que não é uma maneira tão eficiente, mas ele consegue. Da maneira dele, ele consegue. É isso que a MIF vai avaliar. Se ele consegue, se ele não consegue. Quanto que ele precisa de ajuda. Ele, daquela maneira difícil ali que ele encontrou, ele só precisa de uma pequena ajuda. Ele é 4. Né? Mesmo que depois você vá fazer as suas intervenções no sentido de melhorar essa transferência, mas você está avaliando como ele faz. Quando o indivíduo ele usa tábuas de transferência, cadeiras especiais, suportes ou mesmo muletas, para fazer essas transferências, ele é um 6. Por quê? Ele usa essa instrumentação, qualquer uma delas, para se tornar independente da sua transferência. Não é a maneira usual, mas ele é independente. Então, ele é um 6 que é independente modificado. Tenha atenção quando o indivíduo usa uma prótese ou uma órtese, porque muitas vezes ele pode fazer uso dessa órtese ou dessa prótese como apoio para a sua transferência. Né? Isso ser costumeiro, então pode ser que, mesmo não sendo a finalidade inicial dela, então pode ser que isso varie o score dele, para um 6 ou até para menos. Outro ponto a se chamar a atenção é o seguinte, quando a gente está avaliando, perguntando a ele a transferência da cama para a cadeira, como é que ele faz, né? Eu estou considerando que ele me responda desde o momento em que ele estava deitado na cama, em decúbito dorsal, em supinação, até o momento que ele chegou na cadeira. Um ponto importante, que eu acho que eu não falei anteriormente. Nós, quando estamos avaliando a MIF, aplicando a MIF, nós estamos perguntando ao indivíduo como ele faz cada atividade, o quanto que ele precisa de ajuda ou não para aquela atividade. Nós não precisamos ver ele executando a atividade. Ele vai nos relatar isso. Outro subitem de mobilidade é as transferências para vaso sanitário. O que é que implica? Envolve sentar-se e levantar-se do vaso sanitário. Não é fazer a sua necessidade fisiológica. Isso foi avaliado anteriormente lá em controle de esfíncteres. É como ele senta, né, até o momento ele sentar e ele levantar do vaso para acabar aquela atividade. Então, por exemplo, um indivíduo que ele usa cadeira de rodas, ele é independente na cadeira de rodas, e aí ele está aqui do lado do vaso sanitário e ele consegue sair, seja pelo vaso ser adaptado, seja porque tem barras nas laterais. Ele consegue sair da sua cadeira de rodas e sentar-se no vaso, né? E depois ele sentar de volta na cadeira de rodas. Isso significa o quê? Que ele é um score 6. Não é a maneira usual da gente passar para o vaso sanitário nem passar de volta para a cadeira, mas ele é independente. Há transferências para uma banheira, que não é o nosso caso, aqui no Brasil, é mais o chuveiro, o box. Então, inclui entrar e sair de uma banheira ou de um box. Então, não estou falando do banho, não quero saber agora o que ele vai lavar, o que ele secar, isso já foi avaliado no item de autocuidado dos banhos. Eu quero saber como ele entra e como ele sai daquele box.
Os mesmos princípios dessa atividade anterior aqui. Um ponto importante aqui que eu chamo a atenção. Tem algumas casas, apartamentos, que sejam alguns domicílios, que para entrar aqui no box, tem como é que eu diria aqui? Uma mureta, uma pequena mureta, um obstáculo. E que não foi retirado ainda, mesmo com essa nova situação do paciente, digamos assim. Com isso, o indivíduo, ele não consegue ir para o box sozinho. Ele pode vir na sua cadeira de rodas até o banheiro, mas na hora de entrar no box, ele precisa de ajuda de uma outra pessoa. E aí ele senta na outra cadeira, ou se for idoso, desculpa, ele veio sozinho até o banheiro, mas na hora de entrar, até com receio de queda e outras coisas, alguém lhe ajuda para entrar. Então, ele tem uma pontuação aqui, 4 para baixo. Se foi só para entrar, é o 4, só para sair, aí vai ter que ver o quanto que ele fez de esforço e quanto que o cuidador fez de esforço, né? Se foi metade, metade é um 3, se o cuidador que fez mais esforço, seja porque ele não conseguiu, seja por medo de queda, é 2 ou 1. O outro item de locomoção, desculpa, o último item da MIF motora é locomoção, onde o subitem dele, o primeiro subitem dele é marcha, cadeira de rodas. E o que é que ela implica? Ela implica no seguinte: a marcha consiste em andar, estando de pé, ou usar cadeiras de rodas para os pacientes sentados, numa superfície plana, reta. Se a pessoa usa os dois modos de locomoção, que às vezes acontecem, né, com a mesma frequência, às vezes acontece, a maioria, quando usa os dois modos, não usam com a mesma frequência, mas caso seja a mesma frequência, você tem que relatar ambos, tá? Fazer o score para ambos. Colocam 2 scores para a locomoção, um score para a marcha e outro score para a cadeira de rodas. Se predomina uma das formas, ou marcha ou cadeira, avalia o que predomina. Então, o que é que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar uma distância de 50 mil, que podem acontecer. Se ele usa sapatos especiais, por exemplo, com palmilhas, se ele usa bengala, se ele usa alguma prótese em membros inferiores, se usa andadores, cadeira de rodas. Todas essas situações fazem com que esse indivíduo seja 6, desde que ele fez essa adaptação e ele consegue andar, ele consegue deambular. Se ele fez essas adaptações e mesmo assim ele precisa de ajuda de um cuidador, além dessas adaptações, dessas modificações, ele precisa de uma ajuda de um cuidador para estar do lado, que seja só supervisionando, ele é 5. Se for para estar tocando em alguns momentos dele, ajudando, apoiando em algo, é de 4 para baixo. Tá? Se o indivíduo, ele faz uso de cadeira de rodas e outra pessoa que conduz essa cadeira, não é ele tem um score 5. Assim como a deambulação doméstica também é um score 5. Para ficar mais claro, a deambulação doméstica diz respeito àquele tipo de deambulação em que o indivíduo só anda dentro de casa, né? Dentro do seu ambiente domiciliar. Quando ele vai para a rua, quando ele vai para a consulta, quando ele vai para um lazer, quando ele precisa de uma cadeira de rodas. Né? Ele só anda em casa porque as distâncias são pequenas, o ambiente é controlado, ele tem apoio, ele se apoia em móveis, em paredes e etc. Né? Então, esse item é muito importante reclassificar o indivíduo na alta. Eu estou considerando alta aqui, mas essa alta pode ser uma reavaliação, o momento que você atribuiu durante o acompanhamento, o segmento desse paciente, ok? E fazer essa avaliação sobre o aspecto de, era cadeira de rodas, o score dele continua cadeira de rodas, ou era marcha, continua marcha, ou era cadeira de rodas para marcha, e se for o caso, fazer um score para cadeira de rodas e um score para marcha. Isso é importante, principalmente quando o indivíduo sai score de cadeira de rodas para marcha. Porque, às vezes, na cadeira de rodas, ele estava com um score 6. Ele estava na cadeira de rodas que não é usual, mas ele era independente. Quando ele começou a desenvolver marcha, ele ainda está aprendendo, né, reaprendendo esse movimento. E aí o score dele, aparentemente, cai. Ele vai para um 3, ele vai para um 4. Então, você classifica, mas aí nesse caso, você não tem que olhar só o valor do score, você tem que olhar se era marcha ou cadeira de rodas, ok? E o último item de locomoção é o subitem escadas, que consiste em subir e descer um lance de escadas de 12 a 14 degraus em um ambiente fechado, caso hospital. Então, isso aqui, 12 a 14 degraus, é que é considerado um lance. E aí, quais são as situações que a gente tem? Quando o indivíduo faz a deambulação doméstica, e que na casa dele ele tem no máximo 4, 6 degraus de maneira independente,
mas não é o que se consideraria um lance mesmo, né? A gente considera 5. Ele continua na sua deambulação doméstica e considera um 5. Se ele sobe e desce o lance de escadas, mas ele precisa de uma pessoa do lado, olhando para ele, supervisionando, orientando, passando segurança, ele é 5, ele é supervisão. Caso o indivíduo diga assim, eu não sei se eu subo dessa escada, eu acho que eu consigo, porém, eu não tenho certeza, porque eu não subo nem dessa escada, mas depois dessa minha situação, há algum tempo eu não subi desse, na minha casa não tem, nas consultas que eu vou não tem, quando eu vou para fonoaudiologia não tem, para fisioterapia não tem, quando eu vou na casa do meu filho não tem, ou seja, isso não é usual para ele não se depara com essa situação. Então, se não tem, se ele não realiza, se ele não faz, o score dele é 1. Porque a MIF avalia o que ele faz ou não faz, e não o que ele pode ou não pode. E aqui, gente, para finalizarmos, eu botei esse esquema geral, que é o direcionamento que a gente tem para os scores da MIF, que pode ser aplicado em qualquer um desses itens que a gente viu, tá? Inclusive na MIF cognitiva, quem se interessar em aplicá-la também, que não deu para ser a abordagem dessa aula. Então, inicialmente, você pensa, o indivíduo precisa de ajuda? Sim ou não? Olha aqui essa linha pontilhada, já vai diferenciar os scores de independência e os scores de dependência. Então, quando a gente começa aqui na esquerda, o indivíduo precisa de ajuda e diz não, significa que esse indivíduo pode ter a independência modificada. Ele demora mais tempo para realizar a tarefa? Ele tem segurança naquela tarefa ou não? A forma como ele faz, ele precisou de algum equipamento, de alguma modificação? Se não, o score é 7, independência total. Se sim, é 6, porque ele é uma independência, mas ele precisou de alguma modificação, de alguma adaptação, nem que seja no tempo, por precisar de mais tempo para a tarefa. Quando o indivíduo precisa de ajuda, e a resposta é sim, ele precisa de ajuda, a gente já entra aqui nos níveis de dependência. Quando essa ajuda é metade do esforço, sim ou não? Sim, é metade do esforço. Significa que, aí você pergunta, só uma supervisão? É uma orientação? É um preparo da atividade? Se sim, é porque o score dele é 5. Ele só precisa de estar alguém do lado, ser estimulado, ou mesmo que alguém prepare a tarefa. Se não, não é só supervisão, não é só orientação, não é só preparo. Então, é o quê? É um toque leve? Sim, é um toque leve. Então, é uma ajuda mínima. Então, ele é um score 4. É um toque leve? Não, não é um toque leve, é mais do que isso. Ele precisa de uma ajuda maior. Quase em torno de 50% da tarefa. Metade do cuidador, metade do indivíduo. Então, é um score 3. Quando a gente vem aqui, é metade do esforço? Não, não é metade do esforço. Nada? Sim, nada. Ele não faz nada. Então, ele é 1. Por quê? Porque o cuidador vai fazer toda a tarefa, toda a atividade para ele. Nada? Não. O não aqui significa aqui. Não, não é nada, né? Cuidado para não confundir isso aí. Então, ele faz algum esforço. Ele se empenha na tarefa de alguma maneira. Só que não é suficiente, é muito pouco. A maior parte da tarefa fica com o cuidador. Então, ele score 2. Ok? Isso é um esqueminha geral que nos ajuda, né? Isso aí que retoma aquele esquema mais do início, quando a gente foi começar com a MIF motora. Aqui, gente, são as principais referências que eu usei. As primeiras aqui, pode observar, que é de Riberto, que é, né, quem conduziu os estudos com a MIF, ele e sua equipe. E tem muitos outros estudos hoje com a MIF, até direcionando para as populações. MIF para crianças, direcionando para lesão medular, para idosos, para doença obstrutiva crônica, né, e arterial crônica, e para várias outras situações. A MIF é um instrumento bem respaldado. Ok? Obrigada e até uma próxima web.